Olá, amigos. Minha oração é que Deus, através dessa prática, edifique a sua vida, aprofunde sua fé e que seja o Espírito Santo falando através de mim a vocês e que nosso Deus, nosso Senhor Cristo Jesus, seja glorificado através dessa meditação. Eu vou começar lendo o Evangelho de João, o capítulo 11, os versos 17 a 27, na versão Nova Almeida atualizada. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Sim, Senhor, respondeu Marta. Eu creio que o Senhor é Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Muita gente brinca que na hora do aperto, na hora da dor, na hora do sofrimento, as pessoas buscam a Deus. Tem até aquela piadinha, né? Não existe ateu quando o avião está caindo. Mas eu acredito que esses momentos de angústia e de sofrimento, na verdade, fazem a gente perceber o quanto a nossa fé está falha, o quanto que é inadequada. Quantas vezes nós não passamos por provações, por sofrimentos, por dor, e a gente questiona Deus por que Ele está fazendo ou permitindo que aquilo aconteça. Quantas vezes nós não chegamos para Deus e falamos de uma maneira que Ele deveria evitar que isso aconteça porque nós somos pessoas bondosas, nós praticamos caridade, nós vamos à igreja. Muitas vezes nós questionamos o caráter de Deus, um Deus que a gente professa com a boca ser o Criador de todas as coisas e ter uma agenda de coisas boas para nós e ter um plano bom para nós. Mas na prática, no nosso coração, a gente duvida tudo isso. Infelizmente, dor, angústia, sofrimento são inerentes à vida humana. Todos nós passamos por isso, é inescapável. Mas a pergunta que surge quando a gente está nesses momentos é: como fica a nossa fé quando enfrentamos a tempestade da provação? Como fica o nosso coração quando enfrentamos um desemprego, uma doença, um luto? Quando nós passamos por dificuldades e sofrimentos, a nossa fé revela o quão frágil é. Nossas convicções são testadas quando as coisas não vão tão bem. Esse foi o caso de Marta e Maria, 2 irmãs que tinham seu irmão Lázaro enfermo, que mesmo mandando um mensageiro pedindo ajuda de Jesus, vem a falecer. No texto que a gente leu, a gente viu que Jesus está chegando ao vilarejo de Betânia, onde eles residiam, e Marta vai ao encontro dele antes de qualquer outra pessoa. Eu fico imaginando Marta se dirigindo a Jesus cansada. Foram vários dias lutando contra a doença. Foram vários dias servindo o seu irmão. Foram 4 dias de luto, de pranto e de dor. Eu imagino ela com seus olhos vermelhos, com seu semblante abatido, com seu rosto cansado e talvez inchado de chorar, chegando até Jesus e falando: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele o concederá. A gente, quando lê esse trecho, a gente imagina que essa é uma profissão de fé de Marta. Que ela está indo até Jesus no seu sofrimento e na sua dor, e que ela está professando a fé em Jesus, que ela crê. Mas quando a gente lê o texto mais atentamente, quando a gente analisa, a gente percebe que Marta não estava tão convicta em Jesus. Porque mediante o sofrimento do luto, mediante a dor da perda do irmão, do infortúnio da demora de Jesus em chegar para socorrer, diante da morte de Lázaro, a fé dela está
abalada, está confusa. Reparem, ela é a primeira sim a ir até Cristo e é a primeira a ir falar com ele quando ele está chegando em Betânia. Mas quando Jesus fala que Lázaro há de ressuscitar, ela responde: sim, eu sei, no futuro. Ela não crê no poder de Jesus. Ela não crê que ele pode agir no agora. Ela demonstra reconhecer um poder e uma salvação no futuro. Mas agora, no presente, em meio à dor, em meio ao sofrimento, ela não percebe que Jesus é o cumprimento desse futuro. Ela vê Jesus aqui e agora, mas não enxerga. Existe fé, mas não está firme. Jesus, manso e humilde, compassivo e paciente, insiste e afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Essa afirmação talvez seja uma das mais escandalosas que João traz no seu evangelho. Jesus está tomando a si ações que somente Deus pode conceder e pode realizar. Jesus está mostrando a sua divindade aqui para todos, afirmando que ele tem o poder para vencer o nosso último e maior inimigo, que é a morte. Jesus, vendo o rosto cansado, as olheiras, os olhos vermelhos, o rosto inchado de Marta, tem compaixão dela e se revela como Deus àquela mulher. E ele convida Marta a estar com ele na ressurreição e na vida. Basta crer. Marta professa com a boca que crê que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Mas mais tarde, quando Jesus está diante da tumba de Lázaro e manda que retirem a pedra para que ele possa agir com o poder de ressurreição e vida, Marta interrompe o processo e fala: mas mestre, já faz 4 dias, o fedor daí vai ser insuportável. O que mostra que apesar de agora ela ter proferido que Jesus é o Filho de Deus e que ela crê nele, ela não cria com o coração. Mesmo diante de uma das maiores revelações acerca da divindade de Cristo, Marta se mantém duvidosa, sem grandeza de fé, mostrando através de ações que seu coração não está convencido do que sua boca professa. A dor de ter perdido o irmão, o cansaço das noites de cuidado e dos 4 dias de luto, dificuldades em enxergar algo acontecendo de bom depois de tanto sofrimento, levaram Marta a procurar Jesus sim, mas de uma forma falha e fragilizada. O sofrimento abala a fé de Marta em Jesus. Semelhantemente a Marta em seu luto, em seu sofrimento, nós nos encontramos em encruzilhadas da fé todas as vezes que passamos por provações. O sofrimento abala a nossa fé em Jesus. Nós nos sentimos despreparados, nós nos sentimos desamparados, nós nos sentimos preteridos por Deus quando Ele nos permite passar por sofrimentos e por dores. Em momentos de dor, acabamos duvidando de Deus. Duvidamos em nossos corações das promessas que Ele fez a nós. Duvidamos em nossos corações do caráter bondoso que Ele diz ter e que já provou em outros momentos que tem conosco. Tememos que talvez Ele tenha desistido de nos dar o melhor e que a partir de agora Ele vai ser econômico com suas ações de graças. Dependendo do que passamos, nós chegamos até a duvidar da própria existência de Deus, se estivermos muito abalados. Questionamentos revelam que a nossa fé não está baseada em quem Deus é, não está baseada no caráter de Deus, mas no que Deus faz por nós. Esses questionamentos nos mostram que nós procuramos Jesus não pelo que Ele é ou pelo que Ele promete fazer em nós através de nós, mas pelo que Ele tem a oferecer agora aqui. Esses questionamentos que se sobressaem na dor e na angústia nos revelam que nós estamos preocupados apenas com aqui e o agora e não com a eternidade e nem com o reino que há por vir. Nós nos tornamos fragilizados e abalados na fé porque em vez da gente colocar o nosso coração nas coisas do reino, nós colocamos nas coisas da vida terrena. Nós focamos na vida terrena e nos tornamos mesquinhas. O apreço às nossas coisas materiais não nos permite sermos generosos nem misericordiosos. Esse apreço e esse desejo pelas coisas terrenas nos torna gananciosos, nos faz nos prendermos ao amor ao dinheiro. Nós acorrentamos nossos corações a tesouros que a traça e a ferrugem corroem e que ladrões podem escavar e roubar. E assim, quando o sofrimento vem, quando a dor vem e nos avassala, quando as coisas ruins acontecem em nossa vida, nós temos a nossa fé abalada.
Porque nós queremos o que Jesus pode fazer por nós, no momento em que a gente quer, e se esquece que Ele é o Senhor da história, que conduz a história de acordo com a sua própria vontade, e que às vezes, em sua sabedoria, o que há de melhor para nós é que passemos sim por sofrimentos, dores e desilusões. Pois o compromisso de Cristo não é com a sua felicidade, mas é com a sua salvação. Cabe a nós respondermos o seu chamado, de crermos no que ele diz ser a ressurreição e a vida. Assim como ele foi até Betânia e conversou com Marta, ele vem até nós e nos chama. Mas nós ficamos presos ao acontecimento de agora, como Marta ficou. E quando ele fala da sua graça, nós falamos, num futuro talvez. E não percebemos que ele tem graça para nós agora. Eu e a Marina completamos essa semana 10 meses de casado. Graças a Deus temos conseguido nos desenvolver, aprender um com o outro. Nosso casamento tem sido uma bênção. Mas em junho nós passamos pelo que talvez tenha sido o maior desafio que nós teremos por um tempo. A Marina engravidou, mas na 7ª semana, em junho, ela abortou. Foi um aborto natural, espontâneo. O médico falou que é muito recorrente, que acontece em 1 em cada 3 mulheres. Mas não é porque é algo natural, não é porque é algo recorrente que não nos abalou. Um dos nossos maiores sonhos é sermos pais. Nós oramos, nós pedimos a Deus, nós nos planejamos, nós desejamos no nosso âmago que a gente consiga ter uma família com muitos filhos. E quando veio a notícia de que a Marina estava grávida, foi uma grande alegria, foi um grande regozijo. Nós não acreditamos, fizemos o teste várias vezes. Essa alegria transbordou e alcançou nossas famílias. Minha mãe e minha sogra trouxeram roupinhas e nós ficamos sonhando, pensando com nomes para homens, nome para as mulheres. Estávamos muito alegres. E quando Deus não permitiu que essa vida continuasse a se desenvolver dentro do corpo da Marina, quando esse embrião não se tornou feto, o nosso mundo desabou. A nossa fé chacoalhou, o sofrimento abalou a nossa fé, porque nós não conseguíamos acreditar que o Deus bondoso estava fazendo a gente passar por aquilo. Nós não conseguíamos acreditar que havia alguma coisa boa a sair daquela situação. Assim como Marta, nós estávamos envoltos pelo nosso sofrimento, que abalou a nossa fé, e não conseguimos testemunhar da grandeza de Cristo. Apesar da gente continuar crendo em Cristo como nosso Salvador, nós tivemos a nossa fé abalada, porque nós não conseguimos enxergar o que Ele poderia fazer no presente. Nós professávamos com a nossa boca, mas não sentíamos em nosso coração. E quando a gente passa por dificuldade, meus amigos, é assim mesmo. Nossa fé é abalada e nós nos sentimos desamparados e desprotegidos por Deus. E assim como eu e a Marina passamos por esse momento de dor, de tristeza com o aborto, eu tenho plena convicção que vocês também já passaram por momentos assim, em que abalaram a fé de vocês. Porque o sofrimento é a provação que abala a nossa fé. Mas a beleza da graça e do Evangelho é que não acaba por aí. Deus nos mostra, através da sua palavra, através de nossas vidas, que o nosso relacionamento com Ele não vem das nossas experiências, não vem das nossas emoções, não depende da nossa certeza, não depende do nosso coração. Deus mostra para nós que é a compaixão de Jesus que é a segurança. E é a segurança de Marta e Maria. Vejam só, no começo do capítulo 11, antes do trecho que eu li, o texto diz que Jesus foi avisado da enfermidade de Lázaro e que quando ele soube disso, ele afirmou: esta doença não é para a morte, mas para glorificar o Filho de Deus. Ele esperou deliberadamente 2 dias depois de saber dessa notícia. E ele soube, sem ninguém avisar, que Lázaro havia morrido, e ele afirmou para os discípulos que ele estava feliz por não estar lá, porque agora os discípulos testemunhariam algo que os fariam crer. Nós percebemos com esse relato de que Jesus tinha uma agenda, Jesus tinha um compromisso, Jesus tinha uma intenção em meio a todo esse sofrimento, que ele permitiu que Lázaro morresse para cumprir o que ele tinha planejado. Contudo, quando Marta terminou de conversar com Jesus e chegou Maria até ele, Maria vem e traz a multidão, porque ela sai correndo, eles não entendem o que está acontecendo e vão atrás dela. E Maria chega cansada,
triste, desolada, sem energia, desgastada pelo sofrimento, com o coração abatido. E ao ver Jesus, ela se lança aos pés do Mestre e, assim como sua irmã, ela declara: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver o sofrimento, mesmo tendo um plano, Jesus se compadece. Mesmo sabendo o que ele pretendia fazer, ele se agita no espírito e se comove. Em compaixão, Jesus estremece seu íntimo, de tal forma que Jesus chora. Jesus chorou. O Deus que tem o poder da ressurreição e a vida chorou. Jesus chora por ver aquela família amada sofrendo pela morte de Lázaro. Jesus chora ao ver o sofrimento daquela pequena multidão enlutada. Jesus chora ao ver o tamanho da dor que o pecado trouxera ao mundo. Jesus chora por ver a degradação da humanidade que deveria estar em pleno relacionamento e comunhão com profunda intimidade de Deus. Jesus chora porque ele é homem e tem compaixão daqueles que sofrem. Jesus chora porque ele é Deus que se fez carne e conhece a nossa dor. Ele experimenta das nossas emoções. Jesus é a encarnação da compaixão de Deus, e essa compaixão é a segurança de Marta e Maria. Jesus agita-se em espírito, em compaixão, se comove com o sofrimento humano, se indigna com a morte e se prepara para que o poder do Espírito flua através dele. Então ele ordena: tirem a pedra da tumba de Lázaro. Em oração, enquanto retiram a pedra, Jesus olha para o céu e ora: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E da escuridão, das profundezas da gruta, surge um vulto. Um homem inteiro amarrado dos pés à cabeça com ataduras, com o rosto coberto por um lenço. É Lázaro, que estava morto há 4 dias. Não há cheiro ruim, não há fedor, pois não houve decomposição. Lázaro morrera sim, mas Jesus intercedera por ele desde quando soube de sua enfermidade. Este que morrera está vivo e sai das profundezas da gruta, obedecendo à ordem daquele que diz ser a ressurreição e a vida, Jesus Cristo. Nós percebemos, meus irmãos, que Jesus ora agradecendo porque Deus já o ouviu. Jesus vinha orando e intercedendo por Lázaro e suas irmãs há dias. Jesus teve compaixão dessa família o tempo todo. Jesus sempre soube que Lázaro morreria e que ele permitiu que assim fosse para cumprir com o plano de ressuscitá-lo e revelar a todos que a sua compaixão é a segurança deles. É o amor de Jesus que move na direção daquela família destruída pela dor. É a sua compaixão que traz segurança à fé de Marta e Maria. O que embasa o relacionamento delas com Deus não é nenhum feito delas. Não são as palavras ditas por Marta, não é o coração abatido de Maria. O que assegura o relacionamento delas com Jesus é a compaixão de Jesus para com elas. Marta e Maria estavam envoltas e abatidas e abaladas pelo sofrimento de que não haveria mais restauração. Elas entregaram seus corações às dúvidas, mas Jesus nunca perdeu o controle. Ele tinha um plano, ele tinha algo maior, mais sublime, mais grandioso do que elas poderiam imaginar. Mesmo sabendo do final da história, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar Lázaro, mesmo sabendo que Deus o ouvia em suas orações, Jesus chora. Ele se compadece do sofrimento de Marta e Maria. Jesus as alcança em sua miséria. Ele não é um Deus frio, ele não é um Deus distante, ele não é um Deus calculista que apenas executa um plano. Ele se permite sofrer, demonstrando a compaixão a elas. Jesus é a segurança de que as coisas iriam bem. É o próprio Jesus que atesta isso. É o seu amor, a sua obra, o seu caráter, a sua divindade que garantem que o plano seja feito e que Lázaro ressuscite. Mas é a compaixão dele que comunica isso a Marta e Maria. O mesmo Jesus que fez tudo isso nos convida a crer que ele é a ressurreição e a vida hoje, que ele tem um plano para nós e a sua compaixão é a nossa segurança também.
Mesmo sabendo que no final tudo ficará bem, Jesus ainda demonstra compaixão e se comove por nós em nosso sofrimento. Podemos não mais vê-lo face a face como Maria, Marta e Lázaro, mas temos o Espírito, que é algo mais profundo. Como Dane Ortland fala em seu livro Manso e Humilde, o coração de Cristo não está distante. A despeito da sua presença hoje nos céus, ele ainda faz tudo pelo seu Espírito. Por meio do Espírito, o próprio Cristo não apenas toca em nós, mas vive dentro de nós. Jesus está mais perto de você hoje do que ele esteve de Marta, Maria e Lázaro, pois agora nós somos seu corpo. Nossa segurança, nossa fé não é baseada no quanto nós confiamos em Jesus. Não é baseada no quão coerente são as nossas palavras com o nosso coração. Nossa fé nunca está baseada em nossos sentimentos. Nossa fé é baseada na compaixão de Cristo, que foi até as últimas consequências em seu amor por nós. Ele se entregou na cruz para poder ser a nossa segurança. Jesus enfrentou a morte para que possamos ressuscitar e viver eternamente com Ele. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É o que Jesus diz ainda hoje. E a pergunta que Ele te faz é: você crê nisto? Não se deixe levar pelo sofrimento, meu irmão. Não se deixe abater pela dor, minha irmã. A segurança que nós temos é Cristo, a compaixão dele que move em direção a nós. E seu Espírito, ele nos toca e nos conduz. Ele não se trata de meritocracia, nós não fizemos nada para merecer isso. Não se trata de conquista, não se trata de religião, mas da busca verdadeira pelo Salvador misericordioso que nos traz segurança. Nós temos um privilégio de saber que essa é uma realidade última, de que o reino foi inaugurado, mas ainda não chegou. Podemos participar hoje da compaixão de Cristo, sendo o corpo dele, permitindo que ele haja através de nós. Ele permite que nós passemos pelo sofrimento para que possamos manifestá-lo de uma maneira mais grandiosa aos outros. Nós podemos levar a ressurreição e a vida àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, pois a boa notícia é que a compaixão de Cristo é a nossa segurança. Amigos, somos privilegiados por desfrutar da doçura da graça ainda neste século, onde o que impera é o amargor do sofrimento causado pelo pecado. Não se deixe levar pelo sofrimento. Se lembre que seu Salvador tem compaixão de ti. Ele é teu porto seguro, ele é a tua fortaleza. Tudo o que passamos não é em vão. Todo o sofrimento que passamos nesta vida tem por objetivo a glória de Deus. Não mais vivemos para a morte, mas para a glória do Filho de Deus. Assim, o que quer que façamos, seja no trabalho, seja no estudo, no lazer, na igreja, no ministério ou com amigos, nós devemos nos lembrar que Jesus é a nossa segurança, porque Ele tem compaixão de nós. Ele é a ressurreição, Ele é a vida e Ele nos convida a desfrutar disso tudo com Ele. E que a gente desfrute desse reino dele, de amor, de misericórdia, de compaixão. E que a gente não espere até o último dia. Porque a gente deve se lembrar que em meio às nossas dores, Ele chora conosco, Ele sofre conosco, mas Ele não perde o controle. Ele está no controle da história. Assim, meus amigos e minhas amigas, lembrem-se, como povo de Deus, todo o sofrimento que nós enfrentamos não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio de nós.